Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje, para começar esse primeiro episódio do ano, eu queria te convidar a refletir comigo sobre recomeços. Porque eu sempre achei curioso como o começo do ano carrega essa promessa silenciosa de que tudo pode ser diferente esse ano. Como se virar o calendário fosse tipo um botão mágico de reiniciar. A gente acredita que, mesmo sem perceber, que o dia 1 de janeiro deve automaticamente nos devolver energia, clareza, motivação, como se o cansaço ficasse preso lá no ano anterior, no dia 31 de dezembro, claro. Mas a verdade é que a gente atravessa o ano junto com todas as nossas histórias, com os nossos hábitos, com os nossos excessos e também com os nossos vazios. O corpo não sabe que o calendário virou. A mente não entende que é um feriado anual comemorativo, sabe? Muitas vezes a gente começa o ano exatamente do mesmo jeito que terminou o anterior. Seja cansado, acelerado, cheio de expectativas e até mesmo com pouco espaço para respirar. Recomeçar na prática não é pagar simplesmente o que passou, é olhar para o que ficou. É reconhecer o que te trouxe até aqui e o que precisa ser levado adiante. E também verificar aquilo que também já não faz mais sentido carregar. E talvez o maior erro que a gente cometa nessa época não seja alterar uma coisa aqui ou ali, mas simplesmente querer mudar tudo de uma vez, sem antes mudar a forma como a gente vive o nosso próprio tempo. Muita gente começa o ano já cansada, já atrasada, com a sensação constante de devendo para o mundo. A gente faz listas quilométricas, cria metas, monta planos, mas sempre mantendo a mesma relação desequilibrada com o tempo. Tipo, eu quero 500 mil metas, mas eu não tô fazendo nada no meu tempo para alcançá-las, sabe? Tipo isso. E foi exatamente por isso que eu escolhi abrir o ano falando sobre esse tema. Depois de começar a ler o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, acho que é assim que fala, eu comecei a perceber algo, ficou muito claro pra mim, sabe? O problema quase nunca é a falta de tempo, e sim a falta de consciência sobre o que a gente vive no nosso tempo. E enquanto essa consciência ela não existe, nenhum planejamento ele acaba funcionando de verdade. E eu sei que, mesmo sem eu ter conseguido finalizar o livro ano passado, e não ter ainda uma visão total do livro, só o começo já foi um despertar surreal para mim. Ele abriu novas ideias, novos olhares, novas possibilidades de como gerir melhor o meu tempo em 2026, direcionando minha energia para aquilo que realmente é importante. Inclusive, esse livro me fez ter conversas diferentes com as pessoas ao meu redor. Conversas mais profundas, mais conscientes, tudo porque ele me fez enxergar o tempo de uma forma que eu ainda não tinha parado para enxergar. E olha que eu sempre gostei de planejar, organizar, de gerir meu tempo e cumprir com o que eu me proponho a fazer. Mas foi justamente aí que veio o estalo. O Christian explica que a maioria das pessoas vive presa a uma lógica muito simplista. Ou a algo que é urgente, ou a algo que é importante. Só que essa divisão ela não dá conta de uma rotina real, que é muito mais complexa. Por isso, ele cria a tríade do tempo, dividido tudo o que a gente faz em 3 esferas. Essa ideia de tríade não é aleatória. Muitas coisas na nossa vida se desenvolvem em 3 partes, como, por exemplo, o tempo, em horas, minutos e segundos, ou o dia, em manhã, tarde e noite. A história é dividida por décadas, séculos e milênios. Ou até mesmo a psique humana, como explica Freud, eu nunca sei falar, que é dividida em id, ego e superego. Seguindo essa mesma lógica, o Christian separa o nosso tempo em 3 grandes esferas: a urgência, a importância e a circunstancial. O urgente é tudo aquilo que tem prazo, pressão, uma consequência imediata. Já o importante é tudo aquilo que constrói resultados duradouros, mesmo sem um prazo apertado. E o circunstancial é tudo aquilo que surge sem planejamento e sem valor real, mas que ocupa espaço. O grande ponto do livro é mostrar que essas 3 esferas
compete em si todos os dias. E se você não escolhe conscientemente aonde você coloca a sua energia, alguém ou alguma coisa vai escolher por você. Após entender essa lógica, o próximo passo que ele propõe é que talvez o mais importante seja definir em quais esferas a gente realmente está priorizando as nossas escolhas. Não a forma como a gente gostaria de viver, com a nossa rotina ideal que existe só na nossa cabeça, mas a rotina real que sustenta a gente hoje em dia. Ele explica que cada pessoa tem a sua própria tríade do tempo, representada em alguns percentuais. Por isso, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Quanto do seu dia está na urgência? Quanto está na esfera circunstancial? E quanto, de fato, está na de importância? Para chegar a essa resposta, o livro faz um questionário de 18 perguntas que a gente teve que responder com notas de 1 a 5, sendo 1 nunca, 2 raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre e 5 sempre. E tem um detalhe fundamental que o Christian destaca, que ao ler a pergunta, a gente precisa marcar sempre a primeira resposta que vem na nossa mente, sem pensar demais. Porque quando a gente começa a racionalizar, a gente tenta se justificar. E na maioria das vezes, a primeira resposta ela sempre vai ser a mais verdadeira. Inclusive, ele comenta que o teste deve levar cerca de 10 minutos. E que com a ajuda de uma calculadora, você consegue ter os percentuais da esfera. Caso você queira, fazer esse questionário, tem no site dele, que é testetriade.com. E depois que você responder tudo, você consegue ter no próprio site já os percentuais básicos sem precisar calcular, nada do tipo, porque é só, ele pede acho que uns dados, aí você envia e logo o site já carrega com os seus resultados, explicando até inclusive o seu perfil, é bem legal. E eu super recomendo. Foi bem interessante, assim, ver o meu perfil, sabe? E para identificar a sua tríade, ele orienta que a gente observa também o nosso dia a dia com honestidade. Olhar a rotina real, para a agenda, para aquilo que realmente consome o nosso tempo e energia, sem julgamento, apenas com maior consciência. Quando a gente soma esse tempo e transforma em porcentagem, o resultado ele pode ser um choque, porque ele acaba mostrando, sem filtro, o quanto a nossa vida está sendo dedicada ao que constrói, o quanto está sendo gasto nas nossas urgências e também aquilo que está sendo perdido nas esferas circunstanciais, sabe? E esse diagnóstico é o ponto de partida para qualquer mudança real. Porque enquanto a gente não consegue enxergar claramente onde está, não existe um planejamento que nos leve para onde a gente quer chegar. Inclusive, ele destaca que é muito normal a gente acabar gastando mais tempo com coisas circunstanciais e urgentes do que com as coisas importantes. E um ponto muito interessante desse livro é que ele deixa claro que as esferas elas não se conectam como às vezes a gente acha. Elas não se sobrepõem, não se misturam, não tem uma interseção em si. O que você está vivendo como uma atividade urgente não pode ser uma atividade importante ou circunstancial ao mesmo tempo. Não existe isso, sabe? Essa clareza ela é essencial porque muita gente tenta se enganar, colocando o rótulo de importante em coisas que na prática só são urgentes ou circunstanciais. Depois ele explica um pouco mais aprofundadamente em cada esfera. Ele começa a falar sobre as composições perigosas da tríade que merecem uma análise mais criteriosa. E aí eu começaria a ir pelo super-homem. O super-homem é aquele arquétipo de quem vive na urgência, ou seja, que possui uma porcentagem maior na esfera urgente. É a pessoa que quer resolver tudo, que está sempre ocupada, que vive no me chama que eu resolvo. E o livro ele é muito claro que a urgência ela é viciante, sabe? Ela gera adrenalina, a sensação de importância, de um reconhecimento externo. Só que a urgência ela quase nunca é sinal de eficiência. Ela é sinal, na verdade, de falta de planejamento. O super-homem ele vive apagando incêndios que poderiam ter sido evitados com um bom planejamento. Ele chega no fim do dia, às vezes esgotado, com a sensação de que trabalhou muito, mas que não avançou no que realmente era importante. E o mais perigoso é que ele confunde estar ocupado com ser produtivo, que são coisas diferentes.
O autor ele nos alerta que quem vive assim por muito tempo acaba pagando um preço muito alto com a sua saúde, com seus relacionamentos e até mesmo com a sua própria felicidade. E se o super-homem vive nesse excesso de pressão, né? Com certeza o Homer Simpson vive na ausência de intenção. O tempo circunstancial é aquele tempo com as coisas que não trazem resultado, não trazem um prazer real e não te aproximam de nada que você quer construir. O livro mostra que o maior ladrão do tempo moderno é o circunstancial, sabe? Ele não gera estresse imediato, por isso ele acaba passando despercebido. Ele acaba sendo interrupções constantes, distrações, compromissos aceitos sem sentido nenhum, tipo, não tem finalidade eu ter ido. É só um consumo automático, por exemplo, de conteúdo nas nossas redes sociais. O Homer, ele não sofre hoje, mas ele paga muito caro no futuro. Ele vive com a sensação de estagnação, de que a vida não anda, e que muitas vezes o circunstancial vira tipo uma fuga para quem tá cansado de viver na urgência. Então, tipo, eu já vivi muito na urgência, agora eu vou só fugir dessa realidade, sabe? E por fim, também tem o homem elástico, ou o equilibrista, como diz o livro. Ele representa quem vive a esfera das circunstâncias e da urgência de forma equilibrada. A pessoa vive tentando segurar ao mesmo tempo, equilibrando de um lado as tarefas urgentes e do outro as tarefas circunstanciais. É alguém que sempre está dando conta, sempre disponível, sempre resolvendo problemas que muitas vezes nem são seus, metendo o bedelho onde não foi chamado. O problema é que esse equilíbrio ele é muito frágil e extremamente desgastante. O equilibrista absorve não só as urgências inevitáveis, mas também todas as atividades circunstanciais que surgem no meio do caminho. Ele não consegue dizer não, por exemplo, tem pouco ou nenhum hábito de planejamento, vive reagindo a tudo que aparece na frente dele. E isso cria um dos maiores cenários de estresse descritos no livro, porque a pessoa ela sempre está ocupada, sempre cansada, mas raramente avança no que realmente importa. A sensação é de movimento constante, mas sem uma direção clara. E talvez o ponto mais duro dessa metáfora seja que a vida passa rápido demais para quem vive se equilibrando o tempo todo. Enquanto o equilibrista tenta não deixar nada cair, o que é importante é sempre vai sendo adiado, empurrado, negligenciado. O corpo ele sente, a mente cansa, o tempo não espera. O livro mostra que viver assim não é produtividade, mas sim uma sobrevivência. E sobreviver por muito tempo também cobra o seu preço alto. Segundo o autor, a tríade considerada ideal é aquela que a esfera da importância ocupa a maior parte da nossa vida, enquanto a da urgência e a circunstancial aparecem em proporções menores. O grande desafio não é eliminar completamente essas duas esferas, mas manter a vida centrada no que realmente importa, mesmo sabendo que imprevistos e distrações vão surgir. A diferença está no controle. Quando você vive a importância de uma forma mais consciente, as urgências deixam de te dominar e o circunstancial para de roubar tanto espaço. E para chegar a esse equilíbrio, ele deixa claro que não é força de vontade, mas sim método. É adotar uma forma de administrar o tempo que priorize as atividades importantes e naturalmente reduz o peso das outras esferas. Depois de identificar a nossa tríade do tempo, vem a pergunta que todo mundo faz. Tá, mas como eu mudo isso na prática? O objetivo não é viver sem urgência ou sem coisas circunstanciais. Isso seria impossível. O ponto é diminuir o espaço que essas esferas ocupam, para que a importância ela consiga existir ainda mais. No caso da urgência, o livro deixa claro que ela nasce quase sempre de duas fontes: falta de planejamento e falta de decisão. A urgência não aparece do nada. Ela é construída aos poucos, quando a gente adia conversas difíceis, posterga as tarefas importantes. Ah, dá tempo se eu fizer mais tarde.
vai dar certo se eu fizer amanhã. Ou quando a gente vive apagando os incêndios sem realmente olhar a causa do que ocasionou aquele fogo. Diminuir a urgência, então, passa a ser antecipar. Planejar melhor a sua semana, o dia e, principalmente, decidir antes que o problema decida por você. Quando algo importante é feito no tempo certo, ele simplesmente não vira urgente. Já o tempo circunstancial é ainda mais sutil, porque ele vem disfarçado com descanso, distração, merecimento, pequenas pausas inofensivas. Ele não demoniza o autor, o circunstancial, sabe? O que ele faz é reconhecer que o circunstancial existe e faz parte da nossa vida. O problema começa quando esse tempo acaba virando uma fuga, quando a gente usa as distrações para não ter que lidar com o que precisa ser feito, com o que dói, com o que exige esforço. Reduzir o circunstancial exige consciência e limites. É perceber quanto tempo estamos gastando no automático, nas redes sociais, em conversas vazias, em tarefas que não agregam resultado nenhum, num descanso que não é real, em joguinhos de celular, no meu caso, ou até em jogos no computador. E principalmente, entender que descanso de verdade não é o que nos anestesia, mas o que nos renova. Outro ponto central desse livro é que toda hora que você reduz a urgência ou circunstancial, a importância ela cresce automaticamente. Não porque você adicionou tarefas importantes na sua agenda, mas porque você finalmente abriu espaço para elas existirem. E talvez seja essa a maior virada da tríade do tempo. Não se trata de fazer mais, se trata de escolher melhor aonde a sua vida está alocada. O autor ele ainda propõe que cada pessoa faça um diagnóstico honesto da sua própria rotina. Não da que a gente idealiza, como eu falei, sabe? Da que a gente sonha ou da que a gente acha que seria perfeita pra gente. Mas que a gente olhe de verdade aonde o nosso tempo está indo. E eu confesso que, apesar de eu não ter terminado o livro, talvez eu ainda tenha muito que aprender, mas só esse primeiro contato me fez perceber algo importante. Hoje, a maior parte do que eu vivo está dividida entre a urgência e a importância, e um pouquinho na circunstancial, mas ela nunca some, sabe? Ela sempre tá ali, quase do mesmo tamanho que as esferas. Então, tipo, a minha urgente é um pouquinho maior, a minha importância é a segunda maior e a circunstancial é a terceira. Mas ela tem uma boa porcentagem. E eu percebi que quando eu não planejo bem, quando eu deixo as coisas importantes virarem urgentes porque eu negligenciei, quando eu fico cansada, seja de forma emocional ou mental, tudo o que eu quero é me jogar no circunstancial. Fazer coisas que não exigem decisão, nem presença, nem responsabilidade, só para não ter que lidar com o que é urgente ou importante. O problema é que esse ciclo pode aos poucos ir diminuindo a minha importância, porque o ano que passou, por exemplo, eu tentei priorizar o tempo todo a importância. Só que apesar de eu estar 100% lá focada nela, tentando fazer o que era importante para mim, ainda assim ela não foi a minha maior esfera, e se eu não tivesse dado talvez essa atenção para ela, talvez as outras poderiam empatar ou até mesmo ficarem maiores do que ela. Por isso, em 2026, para mim, eu decidi que eu quero ser diferente. Eu quero planejar melhor. Eu quero fazer antes de virar urgente. Eu quero respeitar meu cansaço sem usar o circunstancial como uma fuga constante. Porque se eu não proteger a importância conscientemente, ela aos poucos pode ser engolida, seja pela pressa ou pela distração. E talvez essa seja a grande mensagem da tríade. Não adianta querer mais tempo se a gente não mudar a forma como a gente vive o tempo que a gente tem hoje. O convite para esse começo de ano não é fazer mais, mas é a gente talvez viver com maior consciência. Viver menos urgências criadas pela nossa negligência, menos circunstâncias que não levam a lugar nenhum, e mais espaço real para aquilo que constrói quem a gente quer ser. Se esse episódio fez algum sentido para você,
Não deixe de compartilhar com alguém que também precisa aprender a administrar o tempo junto com a gente. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, em qual esfera você sente que está vivendo hoje as suas decisões. E, se você ainda não me segue aqui no Spotify, ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum vídeo que passará a ser de forma quinzenal a 12:30. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo episódio.